Para o homem, Deus criou uma mulher. Livro de autoria do professor Dr. Eurídice Divino Vaz. Ele é mestre em exegese e doutor em teologia com especialização em Bíblia. Fez o mestrado no Pontifício Instituto Bíblico, em Roma. O doutorado e a especialização na Pontifícia Universidade Gregoriana, também em Roma. Autor de 13 livros publicados que podem ser acessados no Google através de seu nome completo, Eurídice Divino Vaz. Apresentação. Este livro busca dar resposta a uma questão crucial para nossa época, a saber, o complemento entre o feminino e o masculino. Complemento que acontece não apenas em relação aos que são chamados ao matrimônio, mas também na vida de grandes homens, como, por exemplo, São Francisco de Assis. A obra dá uma resposta definitiva à questão. Resposta esta que não é dada apenas pelo autor, mas sim pelo próprio Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe complemente. E não se deve entender por auxiliar aqui uma dona de casa, alguém que foi criado apenas para fazer as tarefas domésticas, mas sim um complemento. Desse modo, Deus não decidiu criar para o homem 2, 3 ou mais mulheres que lhe correspondam. Ele também não disse que criou para o homem um outro homem que seja o complemento do seu coração. Deus também não decidiu criar para a mulher uma outra mulher que seja a parte integrante de sua vida. Deus muito menos disse que criou para o homem uma criança que lhe complementasse. Ele disse sim que criou para o homem uma mulher que lhe corresponda. Assim, para cada homem, Deus criou uma mulher como parte integrante de seu coração. Não se trata de uma constatação apenas bíblica e, portanto, divina. A própria filosofia fala sobre as duas metades que saem se procurando no universo depois da divisão do círculo. A psicologia apresenta a interiorização feminina que há na mulher e a interiorização masculina que há no homem. A interiorização masculina é chamada de ânima e a feminina de ânimos. Um é a cara metade do outro. O que não acontece apenas para aqueles e aquelas que são chamados ao matrimônio. No sentido religioso, Clara complementou Francisco. Porém, como ambos não podiam se casar, o complemento deu-se no seguimento a Jesus Cristo, em que os dois se consagraram a Deus na busca do mesmo ideal. Então, Deus fez para cada homem uma mulher, que é a outra metade do seu coração, a outra parte de sua vida. Segundo o dito popular, para cada tampa existe uma panela. E Deus criou um diferente do outro, de modo que as próprias leis da física podem confirmar que polos diferentes se atraem. E na diferença, um é chamado a aceitar o outro do jeito que ele é.
Quando isso não acontece, a integração se torna impossível. Os dois se tornam como o sol e a lua. Quando um sai, o outro chega. O que fazer nesta hora? Será que o homem deve abandonar a sua alma gêmea? Se o fizer, não perderá o sentido de sua vida? A sua outra metade no universo? Ou será que não há outras vias, como a do diálogo e do perdão? Encontre estas e outras respostas ao longo da leitura dos 4 capítulos do presente livro. Você constatará que o plano de Deus é perfeito e foi elaborado para evitar muitas tragédias. Introdução. Estamos iniciando nossa abordagem sobre a criação de uma mulher para o homem. Desde já, devemos deixar claro que se trata de uma abordagem feita diretamente para a pastoral familiar e da juventude. Isso quer dizer que o nosso objetivo são os casais, bem como todos aqueles que são chamados por Deus a viver a vida a dois, por meio da união matrimonial. Também não quer dizer que deixaremos de acenar sobre a importância do feminino na vida de santos, como, por exemplo, São Francisco de Assis. Comumente, aceita-se que Santa Clara teve um papel decisivo em sua vida. A presente obra está dividida em 4 capítulos. No primeiro, constata-se uma fundamentação bíblica para o argumento em questão. Nele, confirmamos biblicamente a tese de que para o homem Deus criou uma mulher. O segundo capítulo é constituído por uma fundamentação filosófica para o nosso argumento. Nele se confirma que, no princípio, o homem e a mulher estavam unidos numa perfeita comunhão. Ela era representada por um círculo perfeito, mas o círculo se divide e uma metade passa a buscar a outra no universo. Esta fundamentação filosófica retoma a fundamentação bíblica de tal modo que uma complementa a outra. No terceiro capítulo, constata-se uma fundamentação psicológica para o argumento em questão. Nele se nota que a mulher é formada por uma interiorização masculina denominada ânimos. O homem, por sua vez, é formado por uma interiorização feminina chamada ânima. Quando os dois se encontram, inicia-se o caminho da individualização, em que um é chamado a integrar o outro. Mas, antes de tudo, cada qual deve buscar a sua própria integração. No último capítulo, constata-se a importância do feminino na vida de um santo, a saber, São Francisco de Assis. Procuramos demonstrar que Santa Clara o completou. Porém, devemos deixar claro que os dois não se relacionaram sexualmente, não se casaram e, consequentemente, não geraram filhos. Tratou-se, então, de um complemento que tinha como fim seguir a Jesus Cristo. Desse modo, os dois se completaram no sentido espiritual.